No último volume da Light Novel de Tensei Shitara Slime, cara, acabou tendo uma guerra entre a igreja e Tempest. Mas no final tudo foi resolvido com a morte dos culpados que acabou levando a guerra. E agora Luminas e Hinata estão em Tempest e agora nós vamos ver o que vai acontecer. Um volume cheio de porradaria, cara, muita conversa. Mas agora chega de coisa tensa. Agora vamos para o Slice of Life, cara. E vocês vão ver tudo isso agora nesse resumo. E aí, gente, aqui é o Drake e hoje estou aqui para trazer o resumo do volume 8 da Light Novel de Tensei Shitara Slime. E sim, eu sei que vocês estavam ansiosos para isso, mas o vídeo está agora aqui. Mas antes de começar o vídeo, eu quero que, por favor, se você é novo aí no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixe o like porque o like ajuda demais. E também não esqueça de compartilhar com seus amigos, cara, porque eu vou resumir todos os volumes da Light Novel. Então, bora logo começar com esse resumo. Depois da batalha contra a Igreja Ocidental, Luminas e Hinata queriam formar alguns acordos como um pedido de desculpas para o Rimuru, mas até lá acabou rolando uns certos desastres e também alguns desentendimentos, vamos dizer. Luminas tinha lutado nos céus contra o Veldora, pois o seu ódio contra o lagarto, entre aspas, estava intacto ainda. A curta batalha entre os dois foi o suficiente para mostrar de que a vampira não era brincadeira, pois essa batalha fez o Veldora ter medo da Luminas e como um ataque final, a Luminas deu um abraço forte no Veldora, onde ela usava uma habilidade que não afetava o corpo físico, mas sim o corpo espiritual do Veldora, fazendo ele sofrer bastante. Depois desses contratempos, Rimuru fez alguns acordos com Luminas, como declarar os monstros de Tempest inofensivos, entre aspas, e dizer que a batalha dele contra Hinata terminou em empate, pois se dissessem que alguém como Hinata perdeu para um Lorde Demônio, isso poderia dar alguns problemas, e assim o acordo com a vampira Lorde Demônio e a Igreja Ocidental foi feita. Mas antes de voltarem para o seu lar, Luminas e todos os Cavaleiros Sagrados queriam ficar um pouco mais em Tempest, dando um pequeno medo no Rimuru. Logo depois de alguns dias, Rimuru estava decidido em fazer um festival de fundação do reino, onde seus planos para este festival seria um torneio de artes marciais, como um evento recreativo e muitas outras atrações para entretenimento. Ele também estaria testando as suas lojas de fast food. Sim, fast food. O motivo do festival de fundação foi para ir ao ar para o público sobre o Rimuru ele se tornar um Lorde Demônio. Só que o problema é que para o torneio e outras coisas relacionadas a dinheiro, o Rimuru iria precisar de ajuda. Então ele recorreu à ajuda ao Mior Miles, que depois de ouvir tudo sobre o que o Rimuru quer fazer, simplesmente ficou mais ansioso do que preocupado, pois ele sabia que qualquer coisa que seria relacionada ao Rimuru era a mesma coisa que achar um monte de ouro. E sinceramente, até que ele não tá errado. Alguns convites foram enviados para alguns reinos, como o Reino dos Anões, onde Gazel que estava conversando com algumas pessoas sobre os objetivos de Rimuru e como ele pode ser perigoso. O famoso medo, vocês estão ligados como é que é. Mas Gazel, usando como argumento dele ser o irmão mais velho e também por conhecer bem o seu irmão, ele acredita que Rimuru não terá nenhum objetivo maldoso. E já um outro convite foi enviado para o Reino Sarion, o Reino dos Elfos. O convite foi enviado para o Elalud, o pai de Ellen, que estava bem preocupado, pois ele sabia que, querendo ou não, ele deveria levar uma pessoa para esse festival. Essa pessoa era nada mais e nada menos do que o Divino Imperador Eomesia Elauri Sarion. Eu digo a ou o porque por mais que pela aparência fique na cara de que é uma mulher, ninguém sabe o verdadeiro sexo do Imperador ou Imperador. Como na novel ele costuma chamar de ele, mas o personagem costuma demonstrar uma personalidade e aparência de uma mulher, eu vou chamar de ela. Eomesia era neta de Elalud e ela já estava sabendo desse convite que Elalud recebeu. Acontece que Elalud estava preocupado porque Eomesia era alguém muito importante, mas o que ela iria priorizar seria a sua diversão, e também ela odiava que escondessem e que fizessem coisas interessantes sem ela. E depois de receber um monte de reclamações por ter ido a um lugar tão divertido como Tempest, Elalud não teve escolha a não ser ter que levar Eomesia junto para o festival. Depois de entregar alguns convites, Rimuru acaba voltando para Tempest, e quando ele volta, ele descobre que Ramírez estava na frente da sua nação, insistindo na ideia de se mudar para lá. Ela selou o labirinto em que ela estava e queria criar um novo labirinto perto de Tempest para ser a sua nova casa. O Rimuru, assim como no Walpurgis, ele não queria que Ramírez se mudasse para lá, mas isso acabou dando uma ideia para ele.
Como ele precisava de atrações para o festival, o Rimuru decidiu dar permissão a Ramírez para criar o labirinto com um pequeno plano em mente. O plano consistia em usar o labirinto como uma atração aos aventureiros, onde se eles pagassem, eles poderiam explorar o labirinto. A Ramírez ela gostou muito da ideia, pois sabia que iria ganhar dinheiro fazendo isso. Vendo aquilo, o Rimuru ele chegou a se perguntar dessa obsessão da Ramírez por dinheiro tinha, mas ele decidiu manter isso para si mesmo. A Ramírez, depois do acordo, coloca as suas habilidades de criação do labirinto em ação. Ela podia criar no máximo 100 andares, e fora os seres vivos, ela podia mover tudo no labirinto, podia reviver os seres vivos que ela tinha intimidade infinitamente, podia criar armadilhas, criar réplicas de dia e noite, fazer chover, criar alguns desastres naturais e muitas outras coisas, praticamente se tornando quase onipotente. Ramírez também iria criar uma pulseira que poderia trazer o indivíduo de volta à vida, e também um apito, que caso fosse usado, iria levar quem apitou de volta ao início. Acabou levando alguns dias para os 100 andares serem concluídos, mas no final deu tudo certo. A Ramírez, ela também disse que os monstros iriam nascer naturalmente no labirinto, contanto que fosse adicionado magículas, e para isso o Rimuru ele tinha um plano. Ele iria usar o Veldora para ser o chefe do 100º andar, e também faria Veldora liberar o seu Yuki que ele estava segurando já faz um tempo, fazendo com que os monstros nascessem naturalmente. E também Rimuru queria usar o andar 95 como uma cidade para abrigar algumas dríades e também alguns subordinados do Carrion. Só que mesmo com muitas coisas resolvidas, o trio teve um pequeno problema. Do andar 99 até o 96, Rimuru queria criar ambientes relacionados a desastres naturais, que no caso seria como um vulcão em erupção, trovões e etc. Só que Ramírez, ela não tinha poder o suficiente para isso, até que no meio da discussão, Milin acabou aparecendo, pois segundo ela mesma, ela descobriu que estavam fazendo algo interessante. Se juntando a conversa aí também no trabalho sobre o labirinto, ela disse que caso eles quisessem fazer esse plano, ela poderia capturar os tais dragões elementais. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas resumindo muito, todas as raças de dragões se originaram do mais forte dragão, o dragão Rei Estelar Veldanava, um dos 4 dragões verdadeiros, que hoje em dia apenas permaneceram 3, e um deles sendo o Veldora. Existia no total 4 dragões elementais: terra, água, fogo e vento, e caso o Rimuru quisesse esses dragões, ele precisaria que fosse um dragão que agia como um animal, pois existem os que têm muito mais inteligência, e fazer eles concordarem com isso seria muito difícil. Então, com a ajuda de Milin, o andar 96 até o 99 teriam como chefes os dragões elementais, e com isso, pelo menos uma parte do labirinto estava pronto para servir de atrativo para o festival. Depois de deixar o labirinto nas mãos de Veldora, Ramírez e Milin, Rimuru por alguns dias teve que receber outras tribos em sua nação, pois como ele se tornou um Lorde Demônio, várias tribos queriam sua proteção. Porém, acabou ocorrendo alguns contratempos, com a visita de 2 tribos que há mais de 100 anos têm sido inimigas: a tribo Gozu, que era uma raça de cabeça de boi, e a tribo Mezu, que era uma raça cabeça de cavalo. As 2 tribos queriam a proteção de Rimuru para conseguir exterminar a tribo inimiga, e diferente dos outros monstros, eles não respeitavam o Rimuru, nem mesmo com o haki do Lorde Demônio adiantou muito, e antes que algum subordinado do Rimuru matasse aqueles 2, houve outro problema. Alguns guardas de Tempest foram atacados por 3 pessoas de brincos, e que também esses 3 eram irmãos, e segundo eles, queriam lutar contra o Rimuru por ter matado Clayman, já que no plano de um dos irmãos era matar o Clayman para poder roubar o trono de Lorde Demônio, e com o padrão, o Rimuru foi desprezado pelos 3, fazendo assim com que Xion ficasse furiosa e lutasse contra eles, resultando numa vitória esmagadora. A Xion varreu com aqueles 3, até mesmo sem usar a espada dela, e depois de serem derrotados, os 3 irmãos se revelam serem filhos de Dagruel, que pelo visto parecia que Dagruel não estava conseguindo educar os seus filhos direito, e simplesmente tacou todo esse peso nas costas do Rimuru. Então, reclamando na própria cabeça, o Rimuru fez os 3 irmãos se tornarem subordinados de Xion, e depois de voltar, os líderes da tribo Gozu e Mezu, vendo a força de Xion, finalmente entenderam o quanto o Rimuru era poderoso e finalmente começaram a temê-lo, e vendo o quanto aqueles 2 eram fortes, Rimuru decidiu dar o posto de chefe do 50º andar aos 2 líderes, nomeando-os de Gozer e Mezer.
Já fora de Tempest, Benimaru e Albis foram até as montanhas onde residia o clã Tengu. E eles estão indo para lá porque o Rimuru estava criando uma estrada até a dinastia feiticeira de Saruyan. Porém, as montanhas do clã Tengu estavam no caminho. Então, eles queriam firmar um trato com eles para criar as estradas e abrir um túnel na montanha. E quando Benimaru e Albis chegaram nas montanhas, eles foram recebidos por uma garota chamada Momiji, que logo ao ouvir as condições não gostou muito disso, pois essas montanhas para os Tengu eram muito valiosas e sagradas, e também o clã Tengu são conhecidos como uma tribo orgulhosa e que nem mesmo já se ajoelhou perante a Lorde Demônio Frey. Após ela perder o respeito com o Benimaru, se iniciou uma luta bem rápida entre Albis e Momiji, que logo foi interrompida por Benimaru, e antes que tudo se complicasse, no meio da confusão apareceu uma anciã. O seu nome era Kaede e ela era a mãe de Momiji, que diferente da filha, parecia querer resolver tudo pacificamente. Depois de tudo se acalmar, Kaede perguntou a Benimaru sobre o seu estilo de luta, e logo Kaede revela que por um tempo esteve na Vila dos Ogros, e que teve o mesmo treinador que Benimaru, ou seja, Hakurou. E não só isso, mas também conforme o tempo eles treinavam, Kaede se apaixonou por Hakurou e eles começaram a ter um relacionamento e eles tiveram uma filha, que no caso era Momiji. Porém, Kaede acabou partindo da aldeia dos ogros, assim se separando do seu amado. Só que após ver o discípulo do seu amor, Kaede, sem mais e sem menos, simplesmente anunciou de que Benimaru será o marido de Momiji, e logo os dois ficaram pasmos com isso. Mas antes, Momiji queria ir ver Rimuru para conversar sobre o acordo. E então, quando eles chegam em Tempest, descobrimos que tudo de novo não passava de um mal entendido. Acontece que Momiji estava desconfiada de Rimuru, pois ela sabia de que ele parecia ter a ver algo com a Frey e que por muito tempo tem lutado contra os Tengus. Mas logo Rimuru esclarece tudo, dizendo que Frey não é mais uma Lorde Demônio e de que ela agora serve a Melim. E logo Rimuru recebe uma carta, onde nessa carta foi escrita pela Kaede, onde dizia que deixará Momiji sobre os cuidados de Rimuru, e fazendo uma piada sobre Momiji ter seduzido o Benimaru. Momiji, então desesperada, logo pegou a carta e amassou ela e ficou toda envergonhada sobre esse negócio de marido. Mas depois de fazer isso, ela acaba se encontrando pela primeira vez com o seu pai, ou seja, Hakurou, que por mais que a cena fosse linda, ela mudava o percurso do assunto do casamento da Momiji e o Benimaru. Mas para o desespero do Benimaru, que não estava pronto para isso, Shuna ainda disse ao seu irmão uma mensagem que Albis tinha para ele. Albis também queria se tornar esposa do Benimaru, e caso ela não consiga, ela iria se tornar a sua concubina. E segundo Rimuru, a partir deste dia, começou um costume bizarro na Federação de Tempest, que era forçar a pessoa que você tinha uma queda à submissão através de uma demonstração de força. Cara, o negócio ficou tenso aqui. E já chegando na reta final, depois do problema amoroso, Veldora e Ramírez foram até o Rimuru para avisá-lo de que os últimos andares não estavam tendo monstros fortes o suficiente para serem os chefes dos níveis mais baixos do labirinto. Com esse problema, foi decidido que, ao invés de monstros nascidos de magículas de Veldora serem chefes, Rimuru decidiu colocar alguns dos seus subordinados para serem os chefes dos andares mais baixos. E aí então ele recebeu algumas recomendações de candidatos adequados de Shuna, Traine e Iranga. Shuna acabou recomendando o Adalman como chefe do 60º andar. No andar 70, Ramírez iria criar um golem elemental para ser o chefe. Traine recomendou Zegion e Apito guardassem os andares 71 até o 80. Do andar 71 até o 78, os vassalos de Zegion e Apito seriam os monstros que guardariam os andares. Apito ficou como chefe do andar 79 e Zegion ficou como chefe do 80º andar, já que segundo Traine ele era extremamente forte, e agora como chefe do 90º andar, Ranga recomendou uma pequena raposa de 4 caudas que ele estava cuidando. E para quem não lembra dessa raposa, era a raposa que Clayman tinha de estimação e a obrigava a lutar. Como Rimuru pensou que ninguém nunca iria chegar ao andar 90, ele decidiu dar o andar à pequena raposa, e depois Rimuru decidiu nomeá-la de Kumara, e logo após nomeá-la, o Rimuru ficou um pouco exausto, demonstrando que, diferente da aparência, Kumara era um ser muito raro, e após ser nomeado, Kumara cresceu e agora tinha 9 caudas, e assim os chefes do labirinto foram escolhidos.
Pois é, muita coisa aconteceu nesse volume, não é mesmo? Eu só quero vir avisar vocês aqui agora de que esse é o último vídeo que vai estar abaixo de 20 minutos. E a partir daqui, todos os próximos vídeos serão acima de 20 minutos. E eu espero muito que vocês gostem. Caso vocês queiram saber algumas informações a mais, não esqueçam de ir na descrição ou no comentário fixado. E caso você esteja ansioso para o próximo resumo, eu talvez poste ele domingo ou segunda. Então, esperem ansiosos até lá. Enfim, o que acharam do resumo, ou até mesmo do volume? Gostaram? Comenta aí porque eu vou querer saber. Então, até o próximo vídeo.